A gente não viu os pênaltis, mas a gente viu os 90 minutos. E no primeiro tempo eu achei o CRB um pouquinho melhor. Todo mundo sabia que o Neymar ia entrar no segundo tempo, então era importante o CRB fazer valer o fator casa. Foi um jogo que teve o condicionante da chuva, choveu muito, né? Tava chovendo muito em Maceió, e é lógico que isso faz com que o campo fique mais carregado, fica mais difícil jogar. Mas no segundo tempo o jogo vai se abrindo. Chance de um lado, chance do outro, Brasão de um lado. Como é que chama o menino? É o... Matheus. Molina, né? Matheus Molina, eu acho. Checo para você. O Por enquanto só Matheus. Por enquanto só Matheus. Mas o CRB obrigando o Brasão... Albino. Isso. O que eu falei? Molina. Albino. Quase igual. Matheus. 6 letras. 3 sílabas. 3 sílabas, 6 letras. O I no meio. O Matheus Albino, ele fez boas defesas também. E aí o curioso foi, quando o Neymar entra, o Santos tem 5 minutos, que foram os melhores 5 minutos dele na eliminatória. Porque o jogo da Vila Belmiro foi muito difícil pro Santos. O CRB teve pênalti no final do jogo da Vila, né? O CRB poderia ter saído com a vitória da Vila Belmiro. Então, a entrada... Foi na Vila, né? Foi na Vila. Não foi o jogo que o Santos levou para Barueri, né? Isso aí foi no Campeonato Brasileiro. Então, a entrada do Neymar gera 3 jogadas seguidas de gol para o Santos. Cruzamentos bem feitos. Um deles na cabeça do Tassiano. O goleiro faz uma grande defesa. E aí o Santos não carrega esse momento, né? Ele joga por 5 minutos, o CRB também faz os ajustes na marcação, reposiciona a defesa rapidamente. O Barroca é o técnico do CRB e ele pode ser criticado, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas que ele entende de futebol, ele entende. Sem dúvida. Né? E ele percebeu na hora o que precisava ser feito para o CRB dar uma neutralizada nessa entrada do Neymar. Teve um escanteio que o Neymar não bateu, fiquei com a impressão que ele estava com medo, né? Porque o normal era teve um que ele bateu que ele quase fez gol olímpico. Sim. E batendo de fora para dentro, né? Batendo com a curva errada, digamos assim, para fazer um gol olímpico. Todo escanteio batido pelo Neymar é extremamente perigoso, mas teve um que ele deixou para o Guilherme, até me chamou a atenção, não sei se ele estava com medo, se estava sentindo a perna um pouco mais pesada, alguma coisa do tipo. Teve um chute do Guilherme, com uma grande defesa do Albino, na reta final, e foi parar nos pênaltis. Aí nos pênaltis. É interessante, quando o Neymar entra, em 3 minutos, ele dá 3 passes para finalizações. Isso. Se fossem gol, seriam 3 assistências, mas é uma atrás da outra. Ele mostrou... A gente vai ver o que o Neymar falou depois do jogo, mas é incrível. E não é só o Neymar, ele entra, é muito bom jogador, evidentemente, melhora o time do Santos, mas tem essa questão anímica, né, para usar um dos termos da moda. Eu fico com a impressão que os jogadores se sentem mais capazes quando tem o Neymar do lado. Muda totalmente o jogo. É o que eu falo sempre, Tomás. Eu acho que o problema de você ter o Neymar... Eu escrevi uma coluna até com esse título. O problema de ter o Neymar é não ter o Neymar. Exato. Porque se esse mesmo time do Santos, na temporada, o mesmo time, os mesmos caras, se o Neymar não faz parte desse universo, esse time ia jogar mais. Esse time ia jogar melhor, esse time ia conseguir melhores resultados. Mas quando você tem o Neymar, se ele jogasse na seleção, no Santos, no PSG, no Al Hilal, se ele jogasse, ele ajudaria muito. Mas ele quase não joga. Né? Em 3 anos ele jogou 28 partidas. Então assim, ele quase não joga. E aí quando você tem o Neymar, mas não tem o Neymar, que é o que mais acontece, que é o que acontece com mais frequência, parece que todo mundo joga pior. Parece que todo mundo fica pendente. Parece que todos os jogadores, os técnicos, os torcedores, fica todo mundo pendente. Aquela sombra. Quando que o Neymar volta? A gente viu isso na Copa do Mundo. A gente viu isso na Copa do Mundo de 2022 e a gente está vendo agora no Santos. Né? Fica uma pendência do Neymar. Aí quando ele entra, todo mundo melhora. Parece que é aquele alívio, né? Ufa, finalmente aquele momento chegou. Mas esse momento ele é muito raro, ele é muito intermitente. O Neymar joga uma, não joga 2 meses. Aí ele joga 4 partidas, aí... Infelizmente, né? Não é culpa dele, mas é também culpa dele, porque também é isso aí. Em vez de fazer fisioterapia, vai para a Kings League, vai para o Carnaval e etc. Então também é culpa dele, sim. Agora, infelizmente, para o Santos, ele raramente consegue ajudar. Hoje não deu tempo de ajudar o suficiente. Ele fez o pênalti dele, né?
Bateu. Foi o primeiro do Santos, ao contrário do que aconteceu na Copa do Mundo. Ele bateu o primeiro. E aí não é culpa dele, é culpa do treinador. Nessa culpa foi do Tite. O Kleber Xavier aprendeu. O Kleber Xavier aprendeu a lição. Estava lá. Né? Estava lá. Vamos ver o que disse o Neymar? Depois de CRB 0, Santos 0, com 5-4 nos penais para a equipe alagoana. Primeiro jogo em que eu voltei. Acho que isso tudo não pode depender só de mim. Todo mundo sabe da situação em que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para sair dessa situação. O problema é que precisa principalmente dele. Claro. E, Tomás, vamos lembrar de uma realidade agora para o Santos. É só Campeonato Brasileiro. O Santos não está ele veio da Série B, ele não está na Libertadores, ele não está na Sul-Americana. Ele, como campeão da Série B, entrou nessa fase. Senão acho que já teria caído antes, né? Entrou nessa fase e já dá adeus à Copa do Brasil. Então, é só Campeonato Brasileiro. Financeiramente, o Santos estava contando muito com essa classificação, Júlio. Pois é. Até para pensar em reforços para pagar o homem. do Mundo de Clubes, até para pagar o homem, né, o Neymar. É a segunda temporada seguida que o Santos vai passar o segundo semestre só disputando o Campeonato Brasileiro. Talvez o Neymar só faça mais um jogo, né? E tem esse detalhe também, né? Tem esse detalhe também. Não, mais 3, né? Não, o final do contrato dele é agora. É agora? É antes da parada? De maio, né? Eu não lembro. Será, Júlio? Eu tinha lido que ele só tinha mais 2 jogos pelo Santos. Bom, pode ser. Se um foi hoje... Pode ser. Posso estar errado, mas também, se não for um, são 2 ou 3, né? E aí precisa ser resolvido aí, se vão vender o Santos para o Neymar pai ou não. Essa péssima notícia de hoje, a eliminação na Copa do Brasil, talvez a médio prazo pode ser a boa notícia para o desempenho do time do Campeonato Brasileiro? Eu acho que não, Tomás. Eu acho que não. Muitas vezes isso acontece, mas principalmente com quem está em, por exemplo, o Cruzeiro. O Cruzeiro está bem no Campeonato Brasileiro, e a gente já vai falar o nosso próximo assunto. Está bem no Campeonato Brasileiro, está bem na Copa do Brasil, está classificado. Aí a Sul-Americana, sair da Sul-Americana ajuda. Sim. Né? A Sul-Americana é meio engodo ali e tal. Foi feio, foi decepcionante, mas daqui 3 meses a gente nem lembra. Nossa, o que o Cruzeiro jogou mesmo? Ninguém nem vai lembrar. O Santos não estava em 3 frentes, o Santos estava só em 2. E aí, passar na Copa do Brasil dá uma animada, né? Dá uma animada, deixa todo mundo mais motivado, era uma chance de título. Óbvio, o Neymar não será campeão no Santos nesse ano. Isso a gente já pode garantir, porque o Santos não vai ser campeão brasileiro. Então, não tem título. Não tem título. A Copa do Brasil te dá aquela... O Vasco chegou na semifinal ano passado com o time que tinha, né? A Copa do Brasil dá margem para que um time chegue longe. Então, eu acho que nesse caso, o aspecto anímico era mais importante do que o aspecto de calendário, Tomás. Muito bem.